E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Anatomia Vegetal, aula 2, estamos aqui nos caules. Na primeira aula a gente viu tudo sobre raízes, agora a gente vai para o segundo órgão vegetativo, que são os caules. Meus amores, o caule da planta é um órgão fundamental porque ele vai dar toda também a sustentação, dependendo do tipo, junto com a raiz. Dependendo do tipo de caule, ele pode ser herbáceo, de plantinhas como essa daqui, né? Ou pode ser de plantas troncosas em que o caule é de madeira. Nessas plantas que são herbáceas, que tem o caule verde, ele vai desenvolver também a função de fotossíntese. Em relação ao movimento fototropismo e geotropismo, sempre o caule vai crescer para cima. Então ele já é dito geotropismo negativo, porque ele está crescendo no sentido contrário da Terra. E fototropismo positivo, porque ele está crescendo em sentido da luz. Beleza? E aí a gente tem as funções: sustentar a copa, condução de seivas, fotossíntese se for verde, reprodução vegetativa. Muitas plantas que são herbáceas, a gente consegue tirar um pedacinho do caule, plantar e surgir uma nova planta, assim como nas raízes. E armazenamento, como eu acabei de falar, por exemplo, a gente está acostumado a consumir muito batata. Batata é um caule que é subterrâneo, porque vão existir caules subterrâneos, e aí a gente está vendo uma planta que tem esse diferencial. Olha aí a nossa batata inglesa, uma coisa que se pede demais. Ai, se foi fazer uma sopa, dessa sopa, quais alimentos que são caule, quais alimentos que são raiz, quais alimentos que são fruto? Então o vestibular adora esse exercício, né? O caule tubérculo, que a gente chama. Aí os caules, ele repete ali a função, né? Sustentação da copa das árvores, condução de seivas, e o caule também tem as suas partes, tá? Claro que tem uma diversidade de plantas muito grandes, mas no geral a gente considera que tem a gema apical, que é o local de crescimento, e aqui nesse ápice significa que normalmente é a concentração ali de tecido embrionário que faz ele crescer. As gemas laterais é da onde vão sair as ramificações ou as folhas, né? E aí existe o local onde as folhas se prendem, que se chama os nós, e o espacinho entre esses nós se chamam entrenó. Normalmente, nesse entrenó, vai haver esse crescimento bastante grande e que costuma ser, de algumas plantas, ser retirado um pedacinho do entrenó para fazer a reprodução vegetativa. Os tipos de caules, eles podem ser caules aéreos, né? Por exemplo, subterrâneos ou aquáticos, que a gente vai ver. E dentro dos caules aéreos, a gente tem os eretos, os rastejantes e os trepadores. São nomes bem peculiares, né? Eretos, rastejantes ou trepadores. Vamos ver primeiro os caules aéreos, que são os mais comuns, na verdade, né? Os caules tipo ereto é o tronco da árvore é um tipo de caule que é ereto porque ele se exterioriza, né, para a região aérea, e ele tem a função de sustentar a copa com uma posição vertical, tá? Então, por isso que ele é chamado ereto. Aí a gente tem vários exemplos de caules eretos, tipo tronco, que a gente tinha visto ali, tipo estipe, que é o caso das palmeiras ou coqueiros, que eles não vão ter ramificações laterais, só vão ter folhas lá. Cada uma dessas é uma folha, porque a folha é aquilo que se prende do caule, né? Então essas baitas estruturas aqui, cada uma delas é uma folha, dividido por folíolos, que a gente chama. Aí a gente tem o tipo colmo, que também ele é todo riscadinho, mas a diferença é de cada risquinho surgem folhinhas. E o caule tipo haste, que é das plantas herbáceas, que é esse caulezinho que a gente tem normalmente nas nossas plantinhas em vasos, que o caulezinho, ele é flexível, verde e faz fotossíntese. Caules rastejantes. Os caules rastejantes, eles vão ter a função também, eles vão ser caules aéreos porque se exteriorizam, só que eles vão ter a característica de estar paralelo ao solo, tá? A gente vai ver alguns exemplinhos aqui, tipo da melancia, abóbora, melão, pepino, batata doce. Então, se tu for ver, praticamente todos esses aqui, ó, a melancia, a abóbora, o melão e o pepino, todos são frutos. E são todos frutos que a gente pega do chão, porque o caule tá rastejando e tu arranca eles ali do chão, tá? A batata doce a gente sabe que vai ser uma raiz, mas o caule dela vai estar rastejante.
Caules trepadores são aqueles que crescem apoiando-se em suportes, normalmente utilizado em paisagismo, que se coloca nos muros das casas e aí as pessoas começam a cultivar pequenininho, daqui a pouco aquela planta vai fazendo ali toda uma dominação do ambiente. Um exemplo de caule trepador é a parreira. Todo mundo sabe que quando a gente vai plantar uma uva tem que construir um suporte para essa uva crescer, né? O chuchu, vocês já devem ter ouvido falar aquele termo que dá mais que chuchu na cerca. Chuchu na cerca porque como a cerca é um suporte, ele cresce bastante. E maracujazeiro também, para plantar maracujá tem que ter um suporte, uma parede, uma grade para que ele consiga se agarrar, tá? Aí a gente tem os caules subterrâneos. Os caules subterrâneos, eles são esses caules tipo das pteridófitas que a gente já tinha visto, a gente chama ele de rizoma, porque na verdade a pteridófita, cada folha aquela da samambaia, cada coisinha daquelas é uma folha, isso aqui não é o caule, isso aqui é parte da folha, porque o caule ele fica enterrado horizontalmente, tá? Então ele fica totalmente enterrado, para tu ver, tu tem que desenterrar. O gengibre também é um caule subterrâneo, tá? Do tipo rizoma. Os tubérculos, tipo a batatinha, a batata doce, também é um caule subterrâneo e que ainda armazena nutrientes, tá? Por isso que se a gente deixa a nossa batata dentro da geladeira, ela começa a ramificar às vezes, e que seriam as ramificações laterais. E a cebola, que também é um caule subterrâneo, ele fica ali tipo bulbo, fica enterrado e debaixo ali da parte inferior é que sai a raiz e da parte de cima saem as folhas, que é o que se exterioriza para fora da terra. E aí a gente tem esses caules que são chamados de caules aquáticos, que são os que crescem dentro da água, principalmente os da Vitória Régia, dos aguapés, que a gente tinha visto antes, que a raiz já é aquática e o caule também vai ficar aquático. E alguns caules modificados que vão ter diferentes funções, por exemplo, os cladódios. Quando a gente está vendo, isso aqui é de um cactus. Quando a gente está vendo um cactus, a gente está vendo, na verdade, o caule do cactus. Aquela parte gordinha que a gente corta é extremamente suculenta, porque ela é cheia de parênquima aquífero que a gente viu, né? Ela é o caule e os espinhos seriam as folhas modificadas que se modificaram, né, pela evolução para que não aconteça a perda de água pela superfície foliar e também para proteger o caule para que outros animais não venham comer como fonte de hidratação no meio de ambientes secos. Os espinhos, gente, o espinho verdadeiro, não é o acúlio que tem nas rosas. Os espinhos, eles nada mais são do que caules modificados também, que se lateralizaram, digamos assim, né? E em forma de espinhos, e é tipo da laranjeira, do limoeiro. E as gavinhas, que são os caules que formam essas ondinhas, essas molinhas que servem para agarrar o caule a uma planta suporte. E aí, tava falando das partes do caule, que a gente já tinha dito, e aqui tem uma outra forma, são outros exemplos, na verdade, fotografias de tipos de caule, tipo tronco, tipo haste, aqui dá pra ver bem direitinho, né, que são verdes, flexíveis e tem a função de fotossíntese. O caule tipo colmo, da cana-de-açúcar, né, e que ele ainda é cheio de glicose e, portanto, vai ser fonte para a gente tirar a nossa sacarose, que é o açúcar do nosso dia a dia. Tem o colmo, que é o cheio da cana-de-açúcar. Tem o oco, tipo bambu, né? Que a gente vê bastante bambu por aí. Caule tipo estipe, da palmeira, que tem as folhas só na parte superior ou do coqueiro. O caule tipo estolão, que é esse que é um rastejante, que ocorre também na grama, que a gente não enxerga, só vê a parte foliar, e é o caso dos moranguinhos. Ai, que vontade de comer um morango com chocolate. O caule subterrâneo, que são os rizomas, né? Que a bananeira também tem, né? Que possui um pseudocaule. E ali das samambaias. O caule aquático, que é rico em parênquima aerífero, para deixar a Vitória Régia boiando, que a gente já viu também. A morfose, que é um tipo de caule diferente, que vai formando vários pedacinhos, que é o caso do alho. O da cebola, que é um bulbo, que é esse que também é subterrâneo, que a gente já tinha visto, né?
Morfose são caules diferentes. O cladódio, que é o caso do cactus, né? Aqui tá mostrando que é um tipo de caule que é rico também em parênquima aquífero. E a folha seria o espinho. E a carqueja, que é um tipo de caule, né? Aí tem até um erro comum aqui, ó, que as pessoas... Olha o erro, é chá de folha de carqueja. Na verdade, a carqueja em si é um caule. A folhinha tá ali anexa bem pequenininha. E os espinhos que ocorrem no limoeiro e na laranjeira também são um tipo de caule modificado, tá? E ainda tem mais, as gavinhas do maracujá da uva, que serve para segurar esses caules trepadores. Beleza, gente? Raiz e caule a gente já viu, e o próximo vai ser folhas. E vamos que vamos na anatomia vegetal, ou organologia vegetal, estudo dos órgãos das plantas.